Boa noite, pessoal. Daqui da onde eu estou falando é boa noite, tá? Quando você estiver assistindo, bom dia ou boa tarde. Vamos então continuar a nossa aula sobre plantas. A gente começou a falar na última aula. E a gente começou já a falar do primeiro grande grupo de plantas, que são as criptógamas. Teve uma aulinha aí que eu já devo ter postado, você já deve ter assistido, que é sobre esse grupo aqui, que coletivamente a gente pode chamar de briófitas, tá? São as plantas criptógamas avasculares. Vai lá para a última aula se você não viu, porque essa aqui é a segunda parte. Tá, então a gente já falou sobre esses caras, elas não têm vasos condutores de seiva, são os musgos, são as plantas pequenininhas. Legal? Agora, nessa aula aqui, pelo que eu tô vendo vai ser um pouquinho mais breve, a gente vai falar sobre as plantas, criptógamas vasculares. Como você pode ter adivinhado, são aquelas plantas criptógamas. Vamos lembrar o que é isso? Planta que não tem semente, né? Mas nesse caso, as que a gente vai falar hoje vão ter vasos condutores de seiva. Aí vai ficar faltando, logo mais, as fanerógamas, que são essas aqui de baixo. A gente chega nelas, né? Que seriam as plantas com semente. Próxima aula a gente fala sobre elas. E eu falei no último vídeo, eu vou repetir isso, eu vou repetir todo o vídeo. É a maior parte das espécies que a gente conhece, são fanerógamas. Né? Pinheiro tem semente, abacateiro tem semente, trigo, arroz, mato tem semente e por aí vai. Então, sobre que a gente vai falar hoje? Se não essa galera, que é a maior parte das plantas que a gente conhece. Criptógamas vasculares são as pteridófitas, tá? As plantas chamadas de pteridófitas. A gente já vai ver, vai ter vários slides mostrando aí quem são as pteridófitas e eu quero mostrar porque eu tenho a sorte de ter uma pteridófita aqui em casa. Cara, provavelmente você também, tá? As pteridófitas são basicamente as samambaias, tá? Tem outras plantas, a gente vai ver, eu vou mostrar elas para vocês, não se preocupem. Mas basicamente, as mais fáceis da gente ver são as samambaias. São plantas que não têm semente, são criptógamos, e são plantas vasculares. Tem um sistema vascular de seiva, transportam seiva. E aqui uma coisinha que vai ficar com a gente para as próximas aulas e para o futuro, quando a gente falar um pouquinho de fisiologia vegetal. Quando a gente fala de seiva das plantas, elas não é que nem a gente tem um sistema circulatório e pronto, acabou. As plantas têm dois sistemas, dois tipos de vasos condutores de seiva, e eles são bem diferentes, a gente vai falar deles agora, né? O xilema e o floema, tá? Tem muitas diferenças anatômicas, o escambau, primeira que a gente vai falar agora é a que está escrita bem aí. O xilema, ele transporta o quê? Água e sais minerais da raiz da planta para cima, para as folhas. Né? E ali nas folhas ocorre a transpiração. O que tem no xilema, então? Água, sais minerais. E o que mais? Mano, muito pouco de qualquer outra coisa. Muito pouco. A gente pode falar de nada. Basicamente, água e sais minerais. Tá? E outro sistema de transporte é o floema. Transporta água, transporta sais minerais e vai transportar também matéria orgânica produzida pela planta, basicamente açúcares, né? O floema ele circula pela planta inteira, basicamente os açúcares são produzidos nas folhas pela fotossíntese e vão para o resto da planta, tá? Então a planta está sempre pegando a água do solo e jogando para cima, e isso ocorre através do xilema, e sais minerais, nutrientes que ela precisa, e os açúcares, a matéria orgânica que ela produz é mandada para onde precisa através do floema. Então, onde é que é produzida essa matéria orgânica? Nas folhas da planta. Só que essa matéria orgânica ela tem que ir para algum lugar, às vezes na planta. A planta vai produzir um fruto, né? Aquela mangueira que tem na frente aí do condomínio precisa produzir mangas, todo ano produz mangas. Os açúcares são produzidos nas folhas e são transportados ali até o ramo onde está crescendo a manga.
e ali vão se acumular, formando aquela manga deliciosa, tá? Então, isso aí, esse transporte se dá pelo floema. Água, sais minerais, matéria orgânica, açúcares, coisas que a planta produz. Xilema não tem matéria orgânica. É água e sais que a planta suga do solo, absorve do solo. Essas plantinhas, e vocês vão lembrar, ao contrário das briófitas, as pteridófitas elas têm já a raiz caulifolha, dá para falar que ela tem raiz caulifolha, desculpa. Tu olha para uma samambaia, vê as folhas lá, aquelas folhas compostas, raiz e o caule, tá bom? Bom, acabei de falar do tecido vascular, mas é a principal novidade que aparece aí nesse grupo de vegetais. Tecido especializado para o transporte de material e dois tipos, o xilema, aqui ó, transporta água e sais da raiz para o caule. Aqui o exemplo é uma cenoura, né? Cenoura não é pteridófita, tá? É só o exemplo para mostrar o xilema. Cenoura é outro grupo, a gente vai falar da cenoura mais para frente. Pteridófita é samambaia. Mas só para mostrar, a cenoura pode não ser uma pteridófita, mas é uma raiz. Né? Cenoura não é criptógamo, mas é uma raiz. Então, a água sai do solo, é absorvida pelo xilema e vai ser transportada até os ramos, onde vai geralmente ser ocorrer a transpiração da água, desculpa. E o floema que transporta elementos aí, matéria orgânica. Então essa matéria orgânica é produzida na planta e vai para todo o corpo. No caso da cenoura, por exemplo, a planta produz os açúcares, e esses açúcares são armazenados na raiz, que é a cenoura. A cenoura é a raiz, a gente vai falar disso mais para frente. Legal, pessoal? Bom, então esse sistema de transporte de seiva, ele vai permitir que as plantas que têm ele, né, tenham tamanhos já bem maiores do que as plantas que não têm, do que as plantas avasculares. Vocês vão lembrar da última aula, a gente falou e mostrou, as briófitas, os musgos são pequenininhos, tem no máximo 1, 2 centímetros. As pteridófitas, se você olhar para a samambaia que tem aí na sua casa, eu vou mostrar a minha depois e as imagens que eu vou mostrar, elas são bem maiores do que 1, 2 centímetros. Sim, grandonas, né? Isso graças a esse sistema de transporte de seiva, né? Que permite que os nutrientes sejam transportados por todo o corpo ali da planta, não precisa ficar transportando água, sais minerais de célula a célula. Isso é bom para a planta, né? Isso permite que a planta cresça mais, porque o transporte é mais eficiente pelas partes do corpo. Não fosse esse sistema, os açúcares produzidos ali na folha nunca iam chegar na raiz, a água da raiz nunca ia chegar na folha. Você precisa desse sistema que permite que a planta seja maior. No caso das pteridófitas, um bocado maior. No caso das plantas que a gente vai ver nas próximas aulas, muito maior. Né? Então, a presença de órgãos condutores de água permitem, tá? Biologia também é português. E tem um erro aqui, você com certeza já tinha percebido. A presença de órgãos condutores de água, os órgãos permitem um maior volume do organismo, tá? Então, é o que eu acabei de falar. As plantas podem ser maiores porque elas têm vasos condutores de seiva, tá? Isso também está relacionado, como eu pulei, uma certa independência da umidade exterior para promover água para as células. Vocês também lembram que a briófita ela absorvia a água do ambiente pelas células. Na pteridófita você já tem a raiz pegando e absorvendo água do solo. A água chega às células muito distantes dos locais onde foi absorvida. Legal. Tudo bem, pessoal? Vamos ver o próximo slide. Então, vasos condutores de seiva aparecem nas pteridófitas, folhas, raiz caulifolha aparece nas pteridófitas e a gente vê no registro fóssil a evolução da folha seguindo aí o próprio tecido vascular. São curiosidades do mundo animal, do mundo vegetal no nosso caso, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas as folhas aparecem há 400 milhões de anos atrás, junto com as primeiras pteridófitas, tá? Pouquinho depois da origem das plantas terrestres, né? Isso aí é o que? Devoniano? Preciso
Tá meio enferrujado aí a minha escala de tempos geológicos da cabeça, mas é por aí, se não for um pouco antes, tá? Acho que um pouco antes. Mas enfim, na época em que os animais estavam, pelo menos os tetrápodes, estavam indo para a Terra e os insetos já estavam lá, as pteridófitas e as folhas começaram a ir para a Terra. Também tá aí um fóssil bacana com as folhinhas mostrando aí, sendo mostradas aí. Tudo bem? Bom, do fóssil para o ser vivente, né, a pteridófita vivente. Então essa aqui é o xaxim, né? Vou mudar a cor. É uma pteridófita, é um tipo de samambaia. E ó, tem uma pessoa aqui, então essa samambaia é bem grandona, né? Chega a vários metros de comprimento. É xaxim, do caule dela a gente faz vaso e outras coisas aí que se faz do caule dessa planta. Não é legal, porque é uma planta que está sendo extinta, né? Uma planta que está em risco de extinção. E é uma pteridófita. É a maior que tem, se eu não me engano, tá? Mas eu estou bem certo que é a única ou uma das únicas pteridófitas que fica assim grande, que fica com cara de árvore, vamos dizer assim. Mas é uma pteridófita, é um tipo de samambaia. Então, é uma das plantas que a gente está estudando aí. Tranquilo? Bom, esse é o Lycopodium, é outra pteridófita, né? Vive em lugares bem úmidos, essa aí, perto de cachoeira, você encontra. Também é uma pteridófita. O trevo de 4 folhas, mas não o de 3, tá? O trevo de 4 folhas também pertence ao grupo das pteridófitas. O de 3 folhas é uma angiosperma, a gente vai falar mais para frente, não é pteridófita, tá? Aí a samambaia, né, a folha aí da samambaia, bem característica, também é uma pteridófita. Acho que é mais um licopódio aí, também pteridófita. E samambaia sul, que é uma samambaia grandona, outra arbórea. Tem mais uma imagem, peraí. Aí. E a avenca? Né? A avenca também é uma pteridófita. Então todas essas plantas elas têm o que em comum? Raiz caulifolha. É... Acabei de estar falando. Vasos condutores de seiva, desculpa. Vasos condutores de seiva. Raiz caulifolha, mas não tem sementes. Todas essas plantas que eu mostrei, a samambaia, agora a avenca, elas não têm semente. O ciclo de vida delas é diferente. A gente vai ver, se não agora, no próximo slide, daqui a pouco. Tem que ver. Tranquilo, pessoal? Essas são as pteridófitas, plantas vasculares, mas que não têm semente, criptógamas. Aí a cara, boa, é o que eu queria falar. A cara de uma samambaia, né? A lâmina foliar, a folha, pecíolo e o rizoma. O pecíolo é na parte da folha, desculpa. O rizoma é o caule. Na samambaia da casa de vocês, dê uma olhada. Deve ter um caule geralmente horizontal ali, que cresce ao redor do vaso. Ele é o rizoma, é um tipo de caule. Não é raiz ainda. E do rizoma saem as raízes aí. Roots, bloody roots. Tá? As raízes, vocês vão ver elas saindo do rizoma e entrando ali no vaso, entrando no substrato. O rizoma ainda é um caule, é um tipo especial de caule que cresce horizontalmente, geralmente embaixo da terra. Essa aí é a cara de uma samambaia e a maioria delas, como eu já falei, possuem folhas compostas. Uma folha pinnada, né? Vários folíolos juntando num pecíolo maior. Até isso, o próprio nome do grupo Pteridófitas vem dessa folha da samambaia. Ptero quer dizer pena, né? A planta com pena. A folha dela lembra uma pena de ave aí. Um pouquinho, foi por isso que deram o nome Pteridófitas. Legal, acho que vai ter mais uma imagem aí de umas pteridófitas, uma samambaia e uma outra espécie de pteridófita. Tá? Vamos ver se tem mais. Tendo visto então a cara das pteridófitas, as características delas, as samambaias, plantas, raiz caulifolha e vasocontor de seiva, mais sem sementes, a gente vai dar uma olhada no ciclo de vida dessas plantas.
ciclo de vida das pteridófitas. Eu já adianto, é a mesma coisa, tá? A gente viu o ciclo de vida de alternância de gerações, também chamado de haplodiplobionte, na última aula com as briófitas, e já tínhamos visto ele com as algas. É o mesmo, vocês vão ver, mesma coisa, mudam aí alguns detalhes que vocês vão entender quando eu mostrar a imagem. Nas briófitas, nos musgos, o gametófito é que era a parte, vamos dizer assim, importante, a parte duradoura do ciclo de vida. Eu falei na última aula, quando você olha um musgo, você está olhando um gametófito. Né? O esporófito ele aparece e vai embora. É aquele caulezinho que cresce ali em cima do gametófito. Nas pteridófitas é o contrário. O gametófito é pequenininho e o esporófito é a fase dominante. Eu já adianto para vocês, antes de mostrar a imagem, olhe bem para a samambaia que tem na sua casa. Olhe bem e fala assim, ó, fala quando toda a família estiver olhando, você fala: você é um esporófito. Fala para a samambaia. As pessoas vão gostar disso, tá? Eu faço sempre. Então, a samambaia, a planta, aquilo que você vê como conhece como planta, é a fase esporofítica do ciclo de vida. É o esporófito. Então, olhe e fale isso para a sua samambaia, que ela é um esporófito, tá? O musgo, o musguinho é o gametófito, a samambaia, ela é a fase esporofítica. E outra coisa que a gente vai ver no ciclo, mas que eu já adianto para vocês, as samambaias, as pteridófitas ainda dependem de água, de umidade para se reproduzir. Não se reproduzem sem a água, sem a umidade, sem o orvalho, a chuva, a tempestade, rio, gota, alguma coisa. Água, né? Aí a gente vai ver como é que as plantas vão se afastando aí da água. Vai chegar uma hora que elas não vão depender de água para reprodução, vão depender de outras coisas. Elas vão se reproduzir de outras formas. As pteridófitas ainda dependem de água. Então vamos lá? Deixa eu ver. Então vamos ao ciclo de vida aí das pteridófitas. O ciclo da alternância de gerações. Como eu falei no último slide, quando você olha para a samambaia, você falou também para a própria samambaia, quando você olha uma samambaia, você está vendo um esporófito. Está aqui ela. Ó. Vamos começar pela samambaia, que é a fase esporofítica do ciclo. A samambaia cresce, né? A que tem lá na sua casa, ela cresce, faz fotossíntese, se nutre, você rega ela, ela se nutre de água, sais minerais que estão no solo, faz tudo isso. E, em sendo esporófito, ela vai fazer uma coisa muito importante, que é produzir o quê? Esporos. Muito provavelmente, na sua samambaia, né, você tem na parte de baixo das folhas essas estruturas aqui, ó, que também estão representadas aqui. Essas estruturas se chamam soros. Soros, acho que é soros. Tá? Sempre ouço soros. Dentro desses soros você tem estruturas chamadas esporângios. E dentro dos esporângios é que vai ocorrer a produção de esporos. Então a sua samambaia faz fotossíntese, se nutre de nutrientes, cresce e produz esporos, porque ela é um esporófito. Desculpa, esporófito. Nas folhas, na parte de baixo, isso aí não é doença, não é problema da planta, é normal isso. Ela vai ter os soros e nos soros os esporângios e ali dentro ocorre a produção de esporos através da meiose. Tranquilo? Você não vê porque esses esporos são microscópicos, mas eventualmente esses esporos são liberados e saem por aí voando. Se dispersam pelo vento, se dispersam pelo ar. Eles vão cair na terra, no solo, nos diferentes lugares. E onde eles caírem, eles vão o quê? Germinar. Germinar formando logo uma nova samambaia? Não. Estamos no ciclo de vida de alternância de gerações. A samambaia esporófito que vai ser formado é o gametófito. O esporo germina, cresce, está aqui representado, e ele vai formar esse cara aqui que é o gametófito da samambaia. Com esse formato de coração, o nome dele é prótalo, tá? O prótalo, então, é o gametófito das pteridófitas das samambaias. Tem esse formato aí, meio que de coraçãozinho. Esse cara é o gametófito. É esse cara que ocorre, que sai da germinação do esporo que saiu da samambaia.
Você provavelmente nunca viu um desse, né? Eu mesmo só vi esse prótalo poucas vezes na minha vida, né? Por quê? Por dois motivos. O primeiro é que ele é pequeno, ele não está em tamanho natural. Parece que ele é do mesmo tamanho da samambaia, não é. Ele tem 2 centímetros esse cara, ele é pequenininho, tá? Então, primeiro porque ele é bem pequenininho e segundo porque a vida dele, a duração dele é muito curta. Ele vive por muito pouco tempo. A existência dele é muito curta, né? Então, é o que eu já falei. Nas pteridófitas, a fase duradoura do ciclo de vida é o esporófita, a samambaia. A samambaia dura anos, dura décadas. O gametófita, eu não sei precisar, mas com certeza é dias, semanas, no máximo, máximo, um gametófito vai durar meses, mas eu acho que nem isso. Tá? Muito provavelmente nem isso. Ele dura muito pouco, tá? Bom, desse período curto da vida do gametófito, ele é verdinho, ele vai realizar sim fotossíntese na maioria das espécies, né? Ele tem esses fiapinhos aqui, rizóides, ele vai absorver água e nutrientes do solo, né? Ele vai crescer, ele vai se desenvolver e a coisa mais importante, muito provavelmente a coisa mais importante que o gametófito tem que fazer na vida dele é produzir gametas, né? No caso das pteridófitas, o gametófito ele é hermafrodita, ele é monóico. O mesmo gametófito pode produzir gametas femininos e gametas masculinos. Se vocês se lembrarem das briófitas, dos musgos, você tinha gametófito macho e gametófito fêmea. Aqui não. O gametófito ele é monóico, ele é hermafrodita. Produz tanto gameta masculino quanto feminino no mesmo gametófito. Legal? E que gametas são esses? Como é que eles são? Bom, você tem o gameta feminino, que é a oosfera. É como se fosse, não é a mesma coisa, mas é análogo, é equivalente, como se fosse o óvulo dos animais, dos seres humanos. É o gameta feminino. Ele fica ali, ele é imóvel e ele fica esperando ali para ser fecundado pelo gameta masculino. A oosfera fica numa estrutura chamada arquegônio. Ali, no gametófito, paradão esperando. Esperando o quê? O gameta masculino, que são os anterozoides. Desculpa, fugiu. Os anterozoides são os gametas masculinos análogos equivalentes ao espermatozoide dos animais. É uma célula pequenininha com flagelo e que tem que ir nadando até encontrar o gameta feminino. E aí eu falei a palavrinha de novo, eles têm que ir nadando. Por isso, as pteridófitas, as samambaias, ainda são dependentes da água para a reprodução. Porque o gameta masculino tem que ir nadando até encontrar a osfera. Ele vai nadando, ele sai daqui, que é a região onde são produzidos os gametas masculinos, e vai encontrar aí uma osfera desse ou de outro prótalo, desse ou de outro gametófito. Eu imagino que, como na maioria das espécies, a autofecundação, o prótalo se autofecundar, é um negócio que tem que ser evitado, ou desejavelmente é evitável, é evitado, tá? Mas aí não sei como funciona, tem que perguntar para a samambaia. O importante para nós é essas células flageladas, esses gametas masculinos, têm que encontrar a osfera para que ocorra a fecundação. E isso tem que acontecer no meio líquido, isso tem que acontecer na água. Você precisa de um orvalho, você precisa de gota de chuva, de alguma coisa ali, de estar úmido, de estar molhado ali, para que essas células possam ser, transportadas da região masculina do prótalo para a região feminina e fecundar a oosfera. Tá? Então essas espécies, apesar de já serem um tamanho maior, apesar de já terem mais estruturas para viver em locais, vamos dizer assim, um pouquinho menos úmidos, um pouquinho menos perto da água, essas plantas ainda dependem da água para se reproduzir. Né? Não são como os musgos. O musgo, como eu falei na última aula, se seca um pouco ele já morre, ele precisa viver num ambiente bem úmido. A samambaia na tua casa não, ela vive muito bem ali no ambiente mesmo quando não seca. Você pode até esquecer de regar uns dias, não muitos dias, né, mas uns dias, que ela vai ficar bem. Mas para a reprodução, as pteridófitas ainda precisam de água, de um meio úmido. Por isso que essas espécies na natureza só são encontradas em locais
úmidos, tá? Mesmo aqueles fósseis que a gente viu, quando você encontra um fóssil de samambaia, você pode ter certeza que aquela samambaia vivia num local bem úmido, num local de alta umidade, não era uma planta de deserto, tá? Ok, voltando aí. Então, os anterozoides, gameta masculino, saem nadando e fecundam a oosfera que fica dentro do arquegônio. Fecundada a oosfera vai formar o quê? Um zigoto. O resultado da fecundação é sempre o zigoto. E esse zigoto vai formar, eventualmente, um embrião que vai crescer e se desenvolver. Nesse caso, o embriãozinho, tá aqui, ele começa a crescer, a princípio, em cima, né, do gametófito. Vai começar a crescer aqui o embriãozinho, vai para cima aqui, a folhinha e tal. Isso aqui vai começar a crescer em cima do gametófito. E, eventualmente, o que acontece com o gametófito? Ele some, ele se degrada. E fica só, o que nasce aqui? O esporófito. Esse embriãozinho vai crescer, se desenvolver, formar uma plantinha e formar uma nova samambaia. E o gametófito? O gametófito está aqui, mas ele já se degenerou, já não sobrou nada dele. O papel dele foi cumprido. Ele produziu os gametas, aconteceu a fecundação, e aí, a partir daí gerou-se um novo esporófito, uma nova samambaia. O ciclo pode recomeçar. Tranquilo? Se não estiver tranquilo, então vamos ver de novo aí os mesmos passos num esquema um pouco diferente, que eu acho um pouquinho menos legal, um pouquinho mais feio esse esquema, mas talvez um pouquinho mais claro, porque ele está maior, tá? Então, aqui está a samambaia. A folha da samambaia é o esporófito. E na folha da samambaia, os soros, com os esporângios que vão produzir e liberar os esporos. Esporófito faz esporo. Esses esporos são liberados pelo vento. Onde eles caem, eles vão germinar, formando aqui o gametófito, o prótalo. Ele cresce um tempinho, faz um pouquinho de fotossíntese e, como todo bom gametófito, produz gametas. Na região do arquegônio, você vai ter a oosfera, o gameta feminino. Na região masculina, a formação de anterozoides, anterídeo. E esses anterozoides são células gametas masculinos flagelados que vão nadando até a oosfera. Nadou, aconteceu a fecundação. O gameta masculino fecundou, fertilizou o gameta feminino e ocorre a formação do zigoto, que vai ficar bem aqui, ó, né? No próprio prótano, no próprio gametófito. Esse zigoto vai crescer, se transformar no embrião, que vai se transformar numa plantinha. Em cima do gametófito começa a crescer um novo esporófito. Em pouco tempo, o esporófito vira de novo a samambaia e o gametófito, tendo cumprido seu papel, ele é degradado, ele é degenerado, ele some. Fica só a samambaia, que é o esporófito. Fase duradoura, dura anos, às vezes até décadas, a samambaia. Fase curta, o gametófito, o prótalo, dura dias, semanas. Tá? É o contrário do que era nos musgos, nas briófitas. Nas briófitas, quem vivia mais tempo era o gametófito e era o esporófito que aparecia e sumia e ia embora. Tá? Isso aí é uma tendência que a gente vai observar nos outros grupos de plantas. Próximo grupo que a gente vai falar são as gimnospermas. E as gimnospermas são os pinheiros. Então você tem árvores com mais de 100 metros, que é o esporófito, e o gametófito a gente vai ver reduzido a umas poucas células do organismo. Tá? Então o gametófito ele está lá, ele é bem pequenininho. Aqui ainda não, aqui ele ainda está lá e ele é pequenininho, menor, mas ele não é minúsculo, vamos dizer assim. Né? A tendência é o gametófito diminuindo e o esporófito ficando maior. Tá? Então, esse é o ciclo de vida das pteridófitas, pessoal. Vou mostrar umas imagens aí dos soros para terminar a aula. Vamos ver se essa apresentação ela não está sendo muito generosa comigo ontem. Aqui os soros. Né? Na parte de baixo da folha, você tem os soros. Dentro dos soros, ó, dá para ver aqui legal, muitos esporângios. Cada biscoitinho desse aqui é um esporângio e dentro dele são produzidos esporos. Então aí no desenho dá para você ver
a estrutura histológica, né, dos soros, e os esporângios e como eles se rompem, liberando os esporos. Óbvio que todos esses nomes aqui a gente não tem que saber, basta saber dos soros que liberam ali os esporos que saem voando por aí. Mais uma imagem disso? Tem mais uma imagem. É o esporângio. Aí, de novo, a parte de baixo da planta e os soros. Tá? Então essas são as estruturas que produzem esporos no esporófito, que no caso aí é a samambaia. Tudo bem, pessoal? Bom, então é isso. Eu vou tentar colocar nesse vídeo agora, no final, uma parte só mostrando minha avenca e os soros da avenca, tá? Que tem lá, é um pouquinho diferente. Não é uma samambaia, é uma plantinha um pouquinho diferente, é uma plantinha que eu acho bem bonita. A minha não tá muito bonita, não, mas é uma plantinha bem bonita, bem legal, que eu tenho aqui. Legal? Bom, é isso, espero que tenham gostado. Vamos para outra aí, né? Passar umas atividades aí para vocês fazerem para fixar conteúdo. Leiam o capítulo do livro, leiam o que eu passar, estudem, tá, pessoal? Estamos nesse esquema à distância. O estudo depende de vocês, tá? Eu já fui professor de EAD, depende muito da disciplina do aluno. Se dediquem, tá? Tirem um pedacinho do dia, todo dia, para estudar. Fora isso, lógico, isso porque vocês vão ver a diferença lá na frente, né? O ano está sendo muito difícil para todo mundo, vocês têm que fazer valer, porque ano que vem para vocês é o terceiro ano, né? Se o bom Deus assim quiser, já vai estar tudo normalizado, vocês vão ter a chance aí de entrar numa faculdade, de prestar um vestibular, garanto que todos vocês têm essa chance. Bacana? Fora isso, se cuidem, ainda não passou, né? Fiquem aí o tempo que vocês puderem em casa. Se puder sair, saiam para não surtar, mas evitem aglomerações, usem máscara na cara, né? Todo cuidado é pouco, não só por vocês são jovens, mas pelos que ficam próximos de vocês, pelas pessoas que moram com vocês, perto de vocês, tá? Para passar isso o mais cedo possível. E a gente poder voltar, né? Voltar, quem sabe aí em breve, à normalidade ou algo próximo disso. Legal, pessoal? Descansem, fiquem em paz, ouçam muito rock and roll. Até mais. Então, pessoal, só para mostrar para vocês, não é nada muito incrível, mas é a pteridófita que eu tenho aqui na minha casa, é uma pequena avenca, que eu acabei de ver, ela não está tão pequena assim, né? Tá grande. Primeira coisa, é maior que um musgo, né? Musgo a gente viu na aula, 2 centímetros, isso aqui bem mais do que 2 centímetros. Ainda é uma plantinha pequenininha, a gente viu que algumas poucas espécies de samambaia ficam maiores para bem maiores, né? Mas já é um porte maior. Por quê? Porque tem vasos condutores de seiva. A água absorvida lá no solo pode ser transportada uma distância maior até as folhas, né? É uma avenca, tem as folhas compostas. Aqui a folhinha dá para ver, né? Um pecíolo com vários folíolos saindo. Essa é a parte de cima da folha. E na parte de baixo, eu não sei o quão bem vai dar para vocês verem isso, os soros. É uma plantinha, não é uma samambaia diferente, mas tem os soros aqui, ó. Você vê na beirada de cada folha os pontinhos pretos, são os soros, é daí que sai os esporos. Se a gente fosse ver ao microscópio, dentro de cada um desses soros a gente veria esporângios produzindo esporos que são liberados aí para a reprodução dessa planta. Legal, pessoal? Então aqui, pessoal, em detalhes a folha composta, né? Formada por vários folíolos. Mais uma vez, lembrando isso que dá nome ao grupo das pteridófitas, né? Parece um pouquinho uma pena de uma ave, tá bom? E aqui os soros, na beiradinha de cada folíolo, você vê esses pontinhos pretos aí. Aí é os soros onde são produzidos os esporos dessa planta. Tranquilo, pessoal? É isso aí.